Labersan Laboratório de Análises Clínicas. Aqui você conhece, você confia. Sabe que sua família está nas mãos de uma equipe que está em constante evolução para atendê-lo sempre melhor. Se você procura mais agilidade, mais rapidez e mais confiança para seus exames, venha para Labersan Laboratório de Análises Clínicas. Equipamentos de última geração, aliados a profissionais capacitados que garantem resultados precisos a seus exames. Labersan Laboratório de Análises Clínicas. Tecnologia a serviço da saúde. Leia o SCN Notícias. Jornalismo inovador e independente. Toda semana para você. A entrevista do dia hoje, temos o prazer de receber nos estúdios da nossa TV SCN, prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Otacílio Parras Assis. Prefeito, bom dia, obrigado aí por aceitar o nosso convite, prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios da nossa TV SCN. Bom dia Cláudio, bom dia aos amigos e amigas internautas. É um prazer aqui retornar mais uma vez aí, procurar esclarecer a população e a imprensa, né? As dúvidas que por acaso vocês queiram e as informações que sejam pertinentes, né? Legal. E as pessoas sabem, né, sempre que o prefeito participa de programas com a gente aqui ou na prefeitura, a gente sempre gosta de deixar o canal aberto aí para que as pessoas façam os questionamentos para o prefeito, doutor Otacílio, e ele também, eu sei, gosta muito disso, gosta realmente que o espaço fique aberto aí para que as pessoas mandem as perguntas. Já temos várias perguntas que chegaram aqui através do e-mail, então pode continuar mandando através do e-mail, scn@gruposcn.com.br. Algumas também chegaram através do Facebook, também está liberado aí o meu Facebook particular também, pode mandar inbox as perguntas. Agora a gente pede para que mande uma pergunta por pessoa, né? Porque tem pessoas aqui que mandaram 10 perguntas, aí não dá, né? Então todo mundo tem seus questionamentos, nós também temos os nossos, e é claro, a gente vai priorizar realmente a pergunta aí dos nossos amigos internautas. Mas, prefeito, antes da gente entrar pelos internautas aqui, algumas perguntas que a gente andou repercutindo aí nos últimos dias, alguns assuntos. Primeiro, em relação ao Refis. Nós tivemos com o Zé Antonelli aqui há uns 15 dias, ele fazia já um balanço, ele se mostrava até decepcionado com a adesão do Refis e esperava que nos últimos dias, aquela história do brasileiro sempre deixar para a última hora, melhorasse. Terminou no dia 29, vocês já conseguiram fazer um balanço? Foi dentro do esperado? Olha, o Refis é um ato excepcional da administração. Eu, particularmente, sou contra a Refis, mas Refis se faz de momento de crise. Nós temos uma crise nacional, financeira, então o Refis ele tem dois objetivos. Um é facilitar o pagamento para aqueles que não puderam pagar a tempo, e outro, se possível, aumentar a arrecadação. O principal é facilitar o pagamento de quem está atrasado. A adesão realmente foi baixa, porque a maioria das pessoas que devem, elas são devedores contumazes mesmo, não são acostumadas a pagar. Muitas dívidas são considerados créditos podres, né? São de empresas falidas, que então não pagam e não vão participar do Refis também. A adesão realmente foi baixa, mas praticamente dentro do esperado. Não temos o levantamento total ainda do arrecadado. Ficaram me apresentar ontem, mas eu tive que me ausentar. Hoje provavelmente vão ter o relatório do que foi arrecadado. Mas em suma, ele serviu para aqueles que queriam regularizar a sua situação com desconto e com parcelamento. Agora, para aqueles que não aderiram, lembrar que continua existindo o parcelamento em 36 meses. É uma lei municipal que continua em vigor, as pessoas podem parcelar o que devem em 36 meses, porém aí sem desconto de juros e multa, tá certo? O Refis é um diferencial, parcelava em 12, mas com um grande desconto de juros e multa, tá? Mas quem não parcelou, continua no 36 meses sem nenhum problema. Já dá para ter um diagnóstico por que foi baixa a adesão, doutor? É difícil? Olha, eu conversei com prefeitos de cidade no mesmo porte de Santa Cruz, antes de fazer, e a adesão realmente é baixa. Principalmente quando você tem um parcelamento já autorizado em 3 anos, como nós temos, né? Nós já temos o parcelamento autorizado em 3 anos para todas as dívidas, para quem quiser aderir que esteja em atraso, só que não perdoa juros e multa. Então, muitos
fazem essa opção. Deixa para lá, quando precisar de um certificado, vai parcela em 3 anos. Né? E desses créditos, né, que se coloca lá 11, 13 milhões de dívida ativa existente, uma grande parte é chamado crédito podre, é crédito que não vai receber. É massa falida, é chácara peixe, entendeu? São créditos que não existem. Existe só no papel. Tá? Então, vamos supor, se arrecadou 1 milhão, tá ótimo. Tá? Ah, mas então entrou 1 milhão a mais no cofre da prefeitura? Não, não entrou 1 milhão a mais. Tá? Por quê? Quando se arrecada 1 milhão, agora, com o Refis, as dívidas em execução de janeiro, fevereiro, desde dezembro, as pessoas pararam de pagar. Por quê? Ela poderia aderir ao Refis com vantagens. Então, do que for arrecadado, tem que se descontar aquilo que já entraria normalmente para saber realmente quanto a prefeitura recebeu a mais. Sendo assim, a gente é errado concluir que para o município não tem benefício? Não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. Para o município não tem vantagem Refis. O Refis é feito para resolver a situação daqueles que querem regularizar a sua situação. Por quê? São dívidas vencidas e muitas em execução. E aquelas que já estavam em execução, a pessoa teria que pagar à vista sem nenhum desconto, ela passa a ter direito de pagar parcelado ainda com desconto. Tá? É por isso que eu sempre fui contra a Refis. Tá? Nunca fui a favor disso. Tinha uma informação que, de repente, se o senhor quisesse, o senhor poderia, por decreto, prorrogar o prazo. Mas parece que, por ser um ano eleitoral, não pode. Olha, independente de ser ano eleitoral não seria prorrogado. Se fosse um ano normal, o senhor poderia. Poderia prorrogar. Esse ano... Não teria nenhuma irregularidade. Agora, a lei prevê que pode prorrogar por decreto. Certo. Como é ano eleitoral, não pode ser prorrogado. Fica a dúvida, tá certo? Mas mesmo que pudesse, o senhor não prorrogaria? Não, porque as pessoas não iam surgir novas pessoas aderindo. Ia acontecer o que se prorrogar? Mais gente ia parar de pagar para depois se beneficiar do Refis, entendeu? Então, para o município, para a arrecadação do município, não tem nenhuma vantagem. Ô Tacílio, vamos fazer uma brincadeira de futuro. Reeleito no próximo mandato, então, se depender do senhor, não tem mais Refis. Eu acho que a chance já foi dada, né? Não é... Se mantém o quê? Para aquela pessoa que momentaneamente ela não conseguiu pagar o seu IPTU, por um problema familiar, um problema de desemprego, ela ficou sem pagar o IPTU ou o ISS do autônomo, já existe uma lei que parcela em 36 meses para essa pessoa. Essa lei já existe. Então as pessoas, elas usam essa lei para regularizar a sua situação. Se você deixou de pagar o IPTU da sua casa este ano, aí chegou do ano seguinte, 2 eu não consigo pagar. Você parcela o do ano anterior em 3 anos. E aí você consegue pagar os 2. Tá certo? Essa lei já existe, já está em vigor desde o início da administração. Então não tem por que fazer Refis numa cidade que já tem essa opção. Tá? Então, Refis, eu acho que é uma coisa que emergencialmente, no ano de crise como esse, sim. Já foi dada a chance, a população não tem outra chance. Legal. A gente tem informação também que, acho que na terça-feira, hoje na segunda-feira, o senhor foi até a cidade de Ourinhos, um encontro, uma reunião com o deputado federal Capitão Augusto. Qual foi o motivo dessa reunião, prefeito? Na realidade, o Capitão Augusto, assim como o Ricardo Madalena, se tornaram os representantes regionais. Um estadual, outro federal. Né? E o Capitão Augusto, ele assumiu um compromisso com a região de indicar várias emendas para a região. E nós fizemos uma reunião com o Capitão Augusto já no começo do ano passado, né, o ano retrasado, quando ele foi eleito até, junto com as entidades de Santa Cruz, lá em Ourinhos, no qual ele se comprometeu a várias emendas. Né? E algumas coisas ele conseguiu fazer, outras não. Agora, para este ano, ele consegue fazer as emendas. E nesse momento é o momento das liberações das emendas. Tá certo? Então, como ele nos comunicou que havia apresentado, nós tivemos uma reunião com o capitão para confirmar essas emendas e quais seriam, né? Essa reunião foi na segunda-feira à tardezinha, à noite, lá em Ourinhos, e aí ficou tudo confirmado. Além daquelas já apresentadas, né?
tipo do Centro de Atendimento aos Animais lá na Expo Pardo, né, que é do outro ano, que vai sair no futuro, ele designou mais algumas, né, que já estão cadastradas, né? Por exemplo, né, 250 mil para a Santa Casa, 400 mil para a nossa Secretaria da Saúde para reforma e ampliação, de postos, provavelmente do prédio da maternidade, ou do posto da avenida, ou do novo posto de saúde no bairro de São José. 100 mil para o Lar São Vicente de Paula, 100 mil para o Centro Social São José, 150 mil para promovermos eventos esportivos durante este ano e o ano que vem, 250 mil para a Secretaria de Turismo, 200 mil para a PAI, 260 mil para a construção de um campo de futebol sintético que vai ser construído lá na frente do museu, onde vai sair uma creche no futuro também, 245 mil para o Centro de Bem-Estar Animal, num total mais ou menos de 2 milhões de reais, certo? Essas são as emendas confirmadas do capitão Augusto, em que ele manteve o compromisso e a palavra assumida, né? Certo? Durante a campanha, e depois também ele reassumiu, certo? E na conversa já na segunda-feira, manter essa parceria com a região, e ele, nos próximos anos, vai continuar fazendo esse tipo de atividades. Uma entidade que não foi prestigiada este ano, fica para o ano que vem, e assim ele vai atender toda a nossa cidade. Esses 2 milhões em verbas, antes as pessoas que estão assistindo poderam até acompanhar, o prefeito até precisou de uma colinha de tanta verba que é. Quem nos der tivesse umas 10 colinhas dessa, né, de uns 10 deputados, né, prefeito? Mas Santa Cruz é pequena, não dá para tanto deputado. Então, mas isso que eu ia questionar. 2 milhões, mais de 2 milhões, ou quase 2 milhões de reais, que o senhor disse aí. Esse dinheiro realmente vem para Santa Cruz? Para esse ano, essa verba vem? Veja bem, isso aqui são todas emendas, tá? Como diz, carimbadas, né? Todas elas serão liberadas. Agora, será liberado pelo governo federal este ano ou no próximo ano? Algumas pode ser que seja este ano, outras para o próximo ano, tá certo? Existem algumas já em andamento, já assinadas, que é diferente, que são as do ano passado. E aí o capitão Augusto não era deputado ainda, em 2014, então ele designou pouca coisa, mas muitas foram aprovadas. Vou lembrar que já teve um corte do governo federal para as emendas dos deputados federais, tá? Isso aqui é o que sobrou depois do corte, tá? Então não tem mais corte. Essas aqui são as que serão liberadas, tá? Em 2015, 2016 ou 2017, certo? Mais provável, com o ano eleitoral, em 2017. Você não consegue fazer todos os projetos em ano eleitoral. Claro. Agora, prefeito, até desculpa a minha ignorância, mas qual é o valor de verba que um deputado federal tem por ano? Você tem noção? 17 milhões. 17 milhões. 17 milhões, porém, este ano, pela crise financeira do país, né, elas foram cortadas em torno de 9 a 10 milhões. Tá? É que as de Santa Cruz não foram cortadas. As de Santa Cruz foram mantidas. Mas mostra, então, o carinho do capitão Augusto com Santa Cruz, porque eu não sei, ele deve ter tido voto aí em dezenas, centenas de cidades, que com certeza ele é cobrado, e de 17 milhões, ou talvez menos de 17, ele destinar 2 milhões para Santa Cruz é um grande percentual. Eu creio que ele está pensando, né, destinando esses recursos para a região, atuar realmente, um deputado que represente, né, a Polícia Militar, como ele representa, né, que represente a Justiça, mas também que represente a região, certo? Daí o investimento dele em recursos na região, tá certo? Se ele se firmar nessas duas categorias, alguém que representa, certo, um segmento da sociedade e que representa também uma certa região, ele tem uma chance grande de dobrar a votação e se reeleger, tá certo? Então eu acho que ele está no caminho certo. Pode precisam lembrar também os outros deputados que continuam apoiando Santa Cruz, né? Capitão Augusto é o que tem mais emendas, é da região, assim como o Ricardo Madalena é estadual, é da nossa região, é da nossa cidade, né? Tá certo? Mas nós não podemos esquecer o Milton Monte, que ajudou muito Santa Cruz, né? E esse ano mais ainda, né? Graças à grande votação que ele teve, ele apresentou uma emenda de quase 800 mil reais, que já está assinada, né? E agora está apresentando uma outra de quase 500 mil reais também, tá certo? Claro. O Walter Yoshi apresentou uma de 245, agora recentemente mais um de 295. São deputados que, do Walter Yoshi, teve pouco voto em Santa Cruz. Milton Monte teve 10 mil votos, né? Eu acho que ele está pagando os votos que já teve, né? É ótimo, né? Com certeza. Agora, prefeito, aproveitando que o senhor citou o capitão Augusto, dizem as más línguas
que no último dia da festa do Peão de Santa Cruz, o senhor teria tido um atrito com o Marreiro, organizador da festa, e o pivô teria sido o Capitão Augusto. Eu acho que depois dessa reunião aí, se é que ele for o pivô, está tudo acertado. Não, na realidade não teve atrito com o capitão, né? Certo? O atrito foi com a organização da festa, certo? E com a assessoria do capitão, que eu nem conversei, entendeu? Deixei para o último dia para não atrapalhar a festa, entendeu? Mas o que ocorreu? Na cerimônia de abertura da festa, certo? Você convida autoridades, deputados, né? Alguns vieram, entendeu? E vieram e fazem uso da palavra, tá? E sem estar na programação da cerimônia de abertura, foi colocado um vídeo, né, do Capitão Augusto, entendeu? O que não estava previsto e nem a assessoria do prefeito tinha sido avisada sobre isso, entendeu? E nós tínhamos, inclusive, dentro do nosso formato de abertura, que é rápido e com poucas pessoas, decidido, inclusive, que os assessores de deputados não entrariam na arena, somente os deputados presentes, né? Certo? Isso foi alterado no momento, entendeu? Certo? Então, isso aí criou uma certa coisa, porque se politizou uma abertura da festa, sendo que ela não é politizada, ela é para aqueles políticos que estejam presentes. Assessor não fala, não se anuncia, nada disso, entendeu? Para não ficar como se vê em algum lugar 200 pessoas dentro da arena e a cerimônia de abertura é de 2, 3 horas, tá certo? Então, isso aí é uma coisa que não pode ser feita no nosso evento, tá? Então foi comunicado ao Marreiro no último dia que isso não poderia ocorrer no encerramento, tá? No encerramento não vai poder ocorrer isso, porque agora eu estou sabendo, então não pode fazer isso, entendeu? No encerramento ninguém fala, tá certo? Mas o deputado entendeu, tá tudo a favor. Entrega-se os prêmios, tudo bem. O deputado não é deputado do doutor Otacílio, né? O deputado é deputado da região, da cidade, né? Ele não pode levar essas coisas, entendeu? Claro. Ele tem que entender que foi um erro da assessoria dele, entendeu? Intervir, entendeu? No formato da cerimônia de abertura. Legal. Já que o senhor falou de deputados aí que ajudam a cidade, a gente tem que ressaltar também quando um político, um deputado, nesse caso uma deputada, manda uma verba para a cidade sem praticamente ter tido voto na cidade, que é o que aconteceu. Nós tivemos aqui na semana passada com 2 secretários, o senhor Domingos e a Eliane Botelho, para falar de uma verba para a construção de uma piscina adaptada a deficiente, numa deputada Mara Gabrilli, do PSDB, que não sei se teve voto aqui, foi o mínimo. É muito legal quando um deputado ajuda uma cidade onde ele ainda não é conhecido também, né, prefeito? Então, a Mara é uma deputada federal do PSDB, ela é tetraplégica, né, certo? Tetraplégica, que ele tem paralisia dos braços e das pernas, né, quer dizer, só mexe a cabeça e o pulmão para respirar. Então, a nossa assessoria esteve em Brasília, no gabinete da Mara, o Domingos, que é o secretário de esporte, o Célio, que é meu assessor, o secretário Gerson, que trabalhava com captação, o secretário de desenvolvimento, estiveram em Brasília no gabinete dela com essa solicitação. A Eliane, que ainda não era nem secretária, também esteve com ela, marcou, esteve em São Paulo, que ela atende nas sextas-feiras as pessoas e na segunda de manhã, solicitando. E ela gostou muito do nosso projeto de uma piscina para hidroginástica e hidroterapia com atendimento a deficientes. Ela falou assim, nunca ninguém foi no gabinete dela pedir isso. Todo mundo vai lá pedir portal, pedir asfalto, pedir praça, né? Ninguém pede isso aí. Então ela se empenhou que ela iria conseguir, né? E não foi surpresa para nós, foi uma grata surpresa, que chegou realmente a emenda, certo? E nós destinamos aquilo que nós tínhamos combinado. A emenda veio para a Secretaria de Esportes, poderia se fazer qualquer coisa, tá? Com essa emenda. Mas nós destinamos aquilo que foi combinado, que é a construção de uma piscina nova, ao lado daquela que já existe, específica para atendimento, hidroginástica, hidroterapia e inclusive deficientes. E essa verba será o suficiente? A prefeitura vai ter que entrar com alguma parte? Ela é suficiente para construção e aquecimento. Não é suficiente para cobertura, tá? Então a cobertura fica para um outro momento, né? Legal. E daí o Domingos acabou revelando que tinha dinheiro também para uma construção de uma piscina. E essa piscina vai ser construída no Bela Vista, lá no alto do Jardim Brasília. Ao lado de onde está construindo o CCI, tá? Inclusive hoje já começou ontem a terraplanagem, né? Nós estamos retirando terra de lá, porque é uma área caída,
e utilizando essa terra agora para levar para um barranco que tem na Vila de Vinéia, nas obras que estão fazendo lá. Tá? Legal. Nós estamos aproveitando as coisas. Inclusive, mas essa piscina é compromisso de um empresário fazer com recurso dele, não é dinheiro da prefeitura. Tá? Mas se ele não fizer, a prefeitura faz. Ah, legal. Inclusive foi motivo de cobrança do vereador Edivaldo Godoy na sessão da última segunda-feira, e eu até, após ele usar a tribuna, eu falei: professor, o senhor está atrasado, porque o Domingos nos deu uma entrevista sexta-feira que essa piscina vai sair lá. Eu falei: legal, então depois, na hora que tiver a oportunidade, eu vou me corrigir. Então, falar que já está sendo feita, legal, e parabéns a essa deputada. Na segunda, na hora da sessão, já tinha começado a terraplanagem. Então, ele não estava sabendo. Então, mas não vai começar a piscina já. Legal. Vai lembrar que essa dotação de 260 do Capitão Augusto, nós alocamos ela para a construção de um campo de futebol de grama sintética na estação, inicialmente era para a piscina dos ginásio de esportes. Tá? Ah, tá. Daí Como a Mara também apresentou antes, eu preferi deixar a emenda da Mara, que era a conversa com ela era para isso, né? E ela é deficiente também, para a piscina em honras à Mara, que é a deputada federal do PSDB, e a do capitão colocar mais na parte esportiva. Né? Esse campo sintético vai ser ali próximo do museu, perto de onde tem a concha acústica? Entre a pseudo-concha acústica e aquela academia ao ar livre. Né? E aquela concha acústica? Vai ficar lá, doutor? Não tem o que fazer com aquilo? Se eu derrubar, vai ser dano ao patrimônio, né? Porque lá foi construído com dinheiro público, né? Custou, não sei se vocês sabem, que lá custou quase R$200 mil. Sabemos, na época deu bastante polêmica. O pessoal da comissão de bancos do Rock chama lá de casquinha de siri. Então, ela vai ter que ficar lá, entendeu? E nós vamos, do outro lado da concha acústica, ter um projeto de uma creche federal já aprovada. Mas o já aprovado, já está aprovado há 2, 3 anos, não significa que vai fazer já, mas ela vai um dia fazer, que está aprovado, está liberado. E do outro lado da concha acústica vamos fazer esse campo de grama sintética, né? Para a diversão da molecada de lá. Esse campo será para locação? Como funciona o ginásio hoje? Vai ser gratuito? Gratuito, né? Gratuito e tem que colocar até alguma coisa social, né? Certo? Porque existem as pessoas, as empresas de Santa Cruz que alugam campo, né? E vivem disso, né? Nós não podemos fazer uma concorrência a esses empresários que investiram em Santa Cruz. Entendi. Tá? Então, ali vai ser utilizado, mas é para atividade de escola, atividade do pessoal mais da criançada que não tem condições de pagar um aluguel, tá certo? Quem tem condições de pagar aluguel continua pagando onde está, né? Porque é mais mordomia até, né? Vamos lá então, perguntas aqui, algumas perguntas dos internautas. O José... O Leandro Mendonça tem quantas perguntas aí? Depois tem no Face lá do Leandro. Um abraço ao Leandro. Está sempre acompanhando a gente. Aqui é a primeira do José Alexandre. Pô, eu faço do Leandro também. José Alexandre Neto. Doutor Otacílio, Santa Cruz está cada vez mais aumentando o número de andarilhos. Ficam no ginásio de esportes, Praça São Benedito, área verde no começo do Jardim IP e muitos outros lugares. Bebendo, se drogando, pedindo e exigindo, muitas vezes ameaçando, para que as pessoas dê dinheiro a eles. O que a prefeitura pode fazer ou está fazendo para amenizar esse problema? Atenciosamente, José Alexandre. Obrigado, José Alexandre. A prefeitura pode fazer muito pouco, tá? Esse problema de andarilho é uma questão nacional, não é questão de uso de droga, a maioria faz utilização de droga. O andarilho de hoje não é como o de antigamente, que era andarilho de verdade, né? Ele nunca parava, né? Por isso que chama andarilho, né? Ele vivia andando, certo? Parava para se alimentar e continuava andando. Hoje não são andarilhos, né? Hoje, na realidade, são pessoas que estão na rua, abandonaram a família. O que o serviço social nosso faz é sempre identificar essas pessoas, localizar a família quando eles fornecem dados e tentar levá-los de volta à família, seja em Santa Cruz ou fora daqui. Além disso, nada podemos fazer, tá? Quando estão abordando de forma agressiva os transeuntes, os veículos, aí é caso de polícia, tá? Mas a prefeitura não tem poder para chegar lá e tirar e levar para qualquer lugar, tá? A polícia também não pode chegar lá e prender. Que o fato de ele estar na rua não está cometendo crime. O fato de estar usando droga não está cometendo crime. Quem está cometendo crime é quem vende as drogas. Tá certo? Então, muito pouca coisa pode fazer. Quando eles invadem um prédio público, aí sim nós podemos alojar. Tá? Por exemplo, invadiram o coreto da praça. Tá? Estava aberto, não podia fazer nada. Você não, vai lá, põe um cadeado no portão
Se eles pularem um portão, é invasão ao prédio público. Aí a polícia vai lá, entendeu? Então hoje eles não ficam mais na coreta que coloquei um cadeado. Se ele pular, é invasão, é crime. Tá certo? Mas eles são espertos, eles não pulam mais o portão. Não são bobos, não. Então pouco se pode fazer. Tá? Isso é um problema social do Brasil, né? Aliás, é do mundo inteiro, né? Certo? Esse estilo de vida quase, né? Você vê em São Paulo milhares de pessoas na Cracolândia e tudo mais, ela só muda de lugar. Tá? Só muda de lugar. E não tem muito o que se fazer a não ser orientação. E orientar as pessoas para que não dê a moedinha no trânsito, que não pague a pinga, certo? Que é cômodo. Você para o carro, ele encosta, você pega a moedinha de 50 centavos e dá. É mais fácil você dar os 50 centavos do que falar não. Mas graças a essas pessoas que dão dinheiro é que eles ficam aqui. Santa Cruz é considerada pelos andarilhos, aliás, é muito respeitada pelos sem-tetos e andarilhos da região, né? Que o povo de Santa Cruz é bonzinho e dá dinheiro. É só conversar com eles, entendeu? Porque tem cidade por aí que as pessoas não dão dinheiro nenhum. E Santa Cruz dá. Quanto mais dinheiro as pessoas derem, mais andarilho vai ter. É uma cidade vizinha que tem como slogan, né, o povo do coração de ouro, que é Ourinhos, mas acho que Santa Cruz merece esse slogan também, que o povo aqui ajuda muito, até demais. Ajuda muito e cria esse problema, entendeu? Ajuda as instituições, ajuda o fundo social, tudo bem, né? Mas você dá dinheiro para andarilho, mas se eu não der, ele vai passar fome. Se você não der, ele não vai passar fome. Porque se chegar no fundo social, ele vai ter comida, vai ter um Armitex, entendeu? Mas não vai estar dinheiro para pinga nem para droga. Então, se essas pessoas procurarem a assistência social com fome, realmente, elas são atendidas. Com certeza. Maria de Lourdes. Bom dia, Claudinho. Parabéns pelo programa, tal. Parabéns ao prefeito pela administração, principalmente em relação à saúde. Minha pergunta é da saúde. Claudinho, o Diego esteve no seu programa e falou que na maternidade vai ser construído um centro para as mulheres. Como está esse assunto? Pergunte ao prefeito, por favor. Bom, aquele prédio, né, que era a antiga maternidade Maria Perpétua Gonçalves, né, era uma entidade filantrópica que depois, com o passar dos anos, perdeu a filantropia. E perdendo a filantropia e parando de funcionar, a justiça houve por bem, devolveu o prédio à prefeitura, que foi a prefeitura que doou o terreno e construiu o prédio. Então retornou à prefeitura. No retorno à prefeitura, entendeu, foi colocada uma cláusula, né, entendeu, que o Dr. Calil, que era o provedor da entidade, concordou, e eu que coloquei a cláusula, em que aquele prédio só pode ser utilizado para a área da saúde e especificamente tem que ser montado lá um centro especializado em atendimento à mulher, tá certo? E ao recém-nascido, tá? Agora, depende do quê? De investimentos. O prédio está lá. Numa das emendas do capitão Augusto, eu falei que tem 400 mil reais para saúde em investimentos, tá? Caso esses 400 mil venham para o município, ele será utilizado lá para se fazer as reformas e adaptações necessárias para se funcionar essa clínica, tá? Então essa clínica, independente de quem seja o prefeito futuro, tá? Ela vai ter que ser instalada, porque consta numa decisão judicial com a qual eu assinei, eu concordei com o prefeito de Santa Cruz. Então o futuro prefeito vai ter que manter esse compromisso e construir esse centro especializado. Então, essa é uma conquista que a cidade obteve. E não é aquela história, troca o prefeito, não vai fazer mais não. Vai ter que fazer sim, tá? Não dá para ter um prazo? É difícil de falar. Não tem como você pôr recursos do município, né? Tem que esperar. Tá? Aí são os 400 mil que o capitão Augusto determinou para investimento na saúde. Provavelmente, quase com certeza, dê para fazer essas obras que faltam lá, tá? Aí depois entra equipamento, né? Agora, a mão de obra, o pessoal para pôr lá, a prefeitura já tem, entendeu? Falta a parte de infraestrutura, tá? O que eu digo muitas vezes em entrevista, né? Às vezes não interessa se vai fazer já. O interessa é que está ficando de uma forma definitiva, vai ter que ser feito. Não interessa se a Avenida Ariosto, o Cerqueira César, lá vai ser asfaltada o mês que vem. O que interessa é o seguinte, vai ter que ser asfaltado, porque está contratado e o dinheiro está no banco, tá? Não interessa se vai fazer a clínica na Expopardo este mês ou este ano. O que interessa é que vai ser obrigado a fazer, porque o dinheiro já foi captado para isso, tá? Não interessa se vai fazer a piscina aquecida este ano no Ginásio de Esportes. Vai ter que ser feito, porque o dinheiro foi captado para isso, entendeu? Isso é que é interesse em termos de futuro para a cidade, tá? O mais rápido possível, sim, tá? Mas garantir que as obras sejam realizadas.
e não fico apenas na promessa, tá? Priscila Biancão. Por favor, faça essa pergunta. Tenho 3 filhas que são bolsistas do SESI. Passaram na prova de seleção e depois, por causa da minha renda, não pagamos. Moro na zona rural, me negaram transporte público. Ou seja, transporte rural é motivo do SESI ser considerado escola particular. Então, faço a seguinte pergunta. Não basta ser pobre, tem que ser burro também. Acho que o direito teria que ser igual a todos. Mas não me dei por vencida. Já fez um requerimento na Secretaria de Educação, fui na Prefeitura, todos negados. Sendo que a Prefeitura cede transporte para universidades e faculdades particulares para outras cidades. Não tenho nada com isso. Só acho que eu também tenho direito. O transporte rural passa na porta da minha casa e elas não podem usar. Não sei se deu para entender. Deu para entender. O SESI realmente é considerado uma escola particular, tá? É da Federação das Indústrias, né? Ela é particular, não devia cobrar nada, bem no meu entender, entendeu? Devia ser de graça, porque todo o dinheiro que se investe no SESI através da Fiesp, Federação das Indústrias, é dinheiro arrecadado dos impostos que todos pagam, né? Tá? É do Sistema S, né? Certo? Então, é dinheiro público, 100%, aquela propaganda que o SESI faz, o Senai faz, tal, né? Não é dinheiro deles, é dinheiro do povo. Então, na minha opinião, não deveria cobrar mensalidade, nada, devia ser de graça, e deveria ser transportado também, tá? Mas como eles colocam isso como uma coisa particular deles, para a escola, o SESI se equipara em termos de transporte, a mesma coisa o Camões, o Objetivo, o APEC, mesma coisa, não tem diferencial, tá certo? Tanto é que os alunos do Leônidas Camarinha, do Sinharinha Camarinha, que moram no bairro São José, a prefeitura transporta de graça dentro da cidade. Mas não pode transportar de graça dentro da cidade os alunos do SESI que moram na estação. Porque a escola é considerada particular, tá? Então eu acho que se o SESI dispõe a abrir uma escola dessa com dinheiro público e falar que é particular, o SESI deveria dar também o transporte, tá? Por que não pode pôr na perua da prefeitura? Porque ele é pago com dinheiro do governo do estado, do governo federal e do município, não é pago com dinheiro do SESI, tá? E aí dá problema. Elas podem entrar sim como carona, tá? No caso de sobrar vaga, mas só nesses casos, tá? Que não deve estar acontecendo nesse caso. Oficialmente elas não podem. Agora, o que pode ser visto é o seguinte: mora em qual bairro? Tem vaga na perua para ir como carona? Aí tudo bem, dá-se um jeito, né? Mas o fato dela já ter procurado a Secretaria de Educação e ter tido negado é que talvez não tenha, então. Talvez não tenha, mas tem que rever, talvez tenha vaga, né? A carona é uma coisa que não é legal, não é legalizado, mas é um quebra-galho e ninguém não vai aumentar o custo para o Estado nem para a Prefeitura, né? Então, o que daria para dizer para a Priscila Biancão para ela voltar, então, tentar procurar a Secretaria de Educação e ver se tem vaga como carona, né? Legal. Mas tocando nesse assunto aí de transporte, né? Existem algumas coisas que a Prefeitura faz que dá muito prejuízo. A Prefeitura transporta todos os alunos do Estado para as escolas estaduais. Inclusive lá do São José, para o Sinharinha, para o Leônidas, de todos os alunos rurais. E o que o Estado encaminha de dinheiro para a Prefeitura não é suficiente para pagar o custo. Então a Prefeitura acaba bancando uma grande parte desse custo. Merenda escolar, por exemplo. A Prefeitura atende todas as escolas do Estado e do município. Mas os recursos que o Estado manda para a merenda escolar da Prefeitura, a Prefeitura banca tudo, mal dá para dar um café da manhã. Tá? É muito pouco. Então isso tem que ser discutido também. Qual é a responsabilidade? A Prefeitura tem um convênio com o Estado, damos a comida de boa qualidade, mas o Estado não manda o recurso suficiente para isso. Então isso é algo que tem que ser discutido. A mesma coisa do transporte, tem que ser discutido. E a função do SESI, dentro da Fiesp, também tem que ser discutida. Porque se eles usam dinheiro do imposto, eles não podem agir totalmente como particular, como agem, totalmente 100% independentes, falar que dá um ensino de alta qualidade. Dá porque sobra dinheiro do imposto. Porque eles não têm a obrigação de fazer. Você vê que eles tinham um período integral e de repente acabaram com o período integral. E essas crianças foram para onde agora? Agora foram para a prefeitura cuidar. No outro turno. Porque as mães trabalham, os pais trabalham. Então tem que ser repensada a função do SESI. Ela tem que assumir mais obrigações, mais compromissos com a sociedade. E não fazer simplesmente como eles querem. Legal. Já que o senhor citou aí as perguntas, o Leandro mandou várias,
Já que estamos falando de educação, uma deles, inclusive, ele tocou nesse assunto na sessão segunda-feira na tribuna, palavras do Leandro, que está faltando mais empenho da administração para resolver o problema da ETEC. Ele fala, o prefeito fala de FATEC, mas antes tem que resolver o problema da ETEC. Aí ele, já na primeira pergunta, fala, ele vai falar que é problema do governo, mas o prefeito teria também condições de brigar para solucionar esse problema. Olha, o vereador deve ser muito mal informado. Eu acho que ele deve ler só o que ele escreve, ou não ler o que escreve. Tá? Por quê? A ETEC está funcionando em Santa Cruz hoje graças ao prefeito. E graças à interferência da diretora da ETEC de Santa Cruz. Porque ela ia ser fechada. Talvez o vereador não saiba disso. Ele é bem informado, ele sabe sim. Entendeu? Ela ia ser fechada, porque o prédio estava interditado. Foi por interferência do prefeito de Santa Cruz, da diretora da ETEC de Santa Cruz, que fomos em São Paulo várias vezes conversar com a superintendente, doutora Laganá, para que mantesse a ETEC em Santa Cruz, que deixasse fazer os vestibulinhos para a seleção de alunos, e nós íamos procurar uma solução de onde funcionar. Foram procuradas todas as soluções possíveis em Santa Cruz. A primeira solução foi alojar em prédios do município. Não deu porque as carteiras são para crianças pequenas, não são para adultos, os horários de funcionamento. A prefeitura tem sala sobrando à noite, mas durante o dia não tem sala sobrando. Tá? Surgiu a possibilidade de usar parte do prédio da UAPEC, Faculdade de Direito. Parte do prédio. Foi conversado com a família detentora, né, desse absurdo que teve em Santa Cruz, né? Cederam por 50 ou 100 anos, não sei, aquele prédio. Mas não foi este prefeito que cedeu, senhor Leandro. O senhor era vereador naquela época. Tá? O senhor autorizou ceder aquele prédio inteiro para a família montar a Faculdade de Direito. Inteiro, sendo que bastava ceder um andar só. Tanto é que a prefeitura teve que tirar todos os órgãos municipais que lá estavam e alugar inúmeros prédios na cidade pagando aluguel de coisas que funcionavam lá. Tivesse os vereadores da época não concordado com o prefeito, inclusive o senhor vereador, e cedido parte do prédio, teria lugar lá para instalar uma ETEC. Que a ETEC, na sua origem em Santa Cruz, Colégio Agrícola e de Escola de Economia Doméstica, funcionava lá. ETEC Leonofre Rosa de Oliveira. Conseguimos que mantivesse os vestibulinhos quando mantivesse as turmas. Partimos para outra opção, alugar o prédio da antiga Fafil, que pertence à mesma família, que é detentora de uma concessão do município por quase um século para funcionar a Faculdade de Direito, e que foi renovado também o novo contrato da UAPEC, escola particular, também é da prefeitura, e é detentora da propriedade da Fafil. Foi pedido R$45 de aluguel. A fundação não concordou. Entrei na negociação, negociei um preço mais barato com a família, com a entidade, né, Fafil, tá, que é uma entidade. Ajustou-se o preço, a superintendente da fundação concordou com o valor, levamos lá para ela. O pessoal da fundação fez a vistoria do prédio, os engenheiros, inclusive um é família de Santa Cruz, que é irmão do Edinho, meu secretário de administração. Iniciou-se a documentação para se alugar aquele prédio, a prefeitura fazer as reformas necessárias e mudar para lá a ETEC. Qual foi o problema? A entidade que administra aquele prédio, que é a Fafil, é devedora de impostos e não consegue o certificado de não débito, que é o CND, certidão negativa de débito. A partir de que não tem certidão negativa de débito, ela não pode negociar com o governo. Então o governo não alugou o prédio. Aí se partiu para uma outra opção, que era a última. Alojar no Escola Senhorinha Camarinha. Tem sala sobrando à noite, à tarde, mas não tem pela manhã. Consegui que a Diretoria Regional de Ensino, a dona Silvia, autorizasse se utilizar essas salas. Foi eu, o pessoal de obras, representante da Direção Regional de Ensino, a diretora do Senhorinha Camarinha e a diretora da ETEC. Inspecionamos toda a escola. A diretora da ETEC
apresentou as necessidades que ela tinha para funcionar a ETEC lá. Conseguimos lá 4 salas, mais um laboratório. Para fazer essas 4 salas, uma que era muito grande, teria que ser dividida ao meio. Outra que estava abandonada há vários anos, porque o teto estava tudo podre, ventilador podre, por causa de uma goteira muito antiga, tinha que ser reformada. A partir daí faltou 2 salas. Passamos a visita e inspeção da Escola Leônidas do Amaral Vieira, que é ao lado. Lá conseguimos uma parte do anfiteatro. Eles concordaram em ceder uma parte do anfiteatro. Aí conseguiu-se as 6 salas de laboratório, dentro do que a ETEC de Santa Cruz pediu. Exatamente o que pediram. Aí faltava o quê? As reformas e os investimentos. Para o Estado fazer, demoraria alguns anos. Então, o município assumiu essas despesas. E o vereador é maldoso quando diz que falta empenho do prefeito, porque ele votou aprovando uma lei que o prefeito mandou para a Câmara, em que autorizou o município a fazer todas essas reformas. E as reformas foram feitas pelo município, com dinheiro do município e lei aprovada por esse vereador. Tem maldade desse vereador quando fica em rede social dizendo que falta interesse do prefeito. O vereador também votou lei aprovando a doação de terreno para a ETEC, para a Fundação Paula Souza, para a construção da ETEC de imediato. Agora, o vereador não vai dizer que não teve empenho do prefeito, porque ele aprovou a lei. Ele aprovou a documentação. A documentação está em São Paulo, toda aprovada. Falta a Fundação Paula Souza dar os últimos dados para que nós possamos passar a escritura do terreno. E o vereador, como bem informado que é, o senhor Leandro Mendonça, sabe disso. Sabe do empenho do prefeito. Agora, o empenho do prefeito não pode ser pequeno como a mentalidade dessas pessoas. Tem que pensar maior. Todas as pessoas do ETEC e também no FATEC. Por isso se fala em FATEC. Porque nós não vamos colocar, como você colocou no passado, uma escola improvisada num prédio histórico e agora ter que fechar a ETEC. Nós não vamos colocar uma coisa exclusiva para a ETEC e depois não poder fazer FATEC. Porque esse vereador poderia ter pensado, quando autorizou ceder o prédio da Companhia de Maria por 50 ou 100 anos, se eu não me engano, para aquelas pessoas, tivesse pensado ele, não teria cedido. Porque eles já tinham onde montar a Faculdade de Direito de Santa Cruz. A FAFIL já estava praticamente desativada. Não era necessário a cessão daquele prédio para colocar a Faculdade de Direito. Cederam no passado, não tem como tirar. Tá? Tem sim como exigir bolsas de estudo, nós estamos exigindo agora. Tá? As pessoas que a prefeitura vai selecionar. Tá? Então, é maldade daqueles que falam que o prefeito não está se esforçando. Está sendo atendido? O senhor está exigindo bolsas, está sendo atendido? Vai ser atendido daqui para frente, né? Porque ainda cederam um prazo de tantos anos sem dar essas bolsas. Entendeu? Ela foi o maior absurdo do mundo. Entendeu? Assim como é a cessão do prédio do UAPEC, sem pagar aluguel. A contrapartida é apenas bolsas de estudo. Entendeu? Enquanto que o município paga aluguéis altos na cidade. O vereador tem que denunciar essas coisas. Mas não é o prefeito. Ele tem que denunciar o passado de Santa Cruz, o passado dos administradores, denunciar os administradores do passado, denunciar os vereadores do passado. E aí vai ver que eles têm culpa no cartório. Eles foram favoráveis a esses absurdos, a esses desmandos. Esse terreno, né, prefeito, deixar claro, é para a ETEC. A FATEC é uma promessa, é um sonho para o futuro. O terreno, o compromisso da Fundação Paula Souza de imediato é ETEC. O que foi solicitado pelo vice-governador, que é o secretário de Desenvolvimento, que é o que manda na Fundação Paula Souza e na FATEC e na ETEC, é que fosse um terreno maior e não o pequeno, como tinham pedido, para que no futuro se possa fazer uma FATEC no mesmo local. E isso é uma continuidade do que já está ocorrendo. Tá? O que não aconteça, o absurdo, né, que não sei se vocês viram uma matéria muito bonita,
sobre a fanfarra da Escola de Comércio? Não sei qual jornal, foi o Jornal Debate. Pode citar, né? Pode, aqui pode. Uma matéria bonita sobre a fanfarra da Escola de Comércio, né? Certo? E como funcionava a Escola de Comércio e tal, né? A origem da Escola de Comércio, como é que foi. A Escola de Comércio também era prédio público, né? Certo? E a Escola de Comércio funcionava até a prefeitura, na época foi desocupado, né? A Escola de Comércio, ela foi cedida para se fazer uma escola técnica. Isso há 50 anos atrás. Para o Estado fazer uma escola técnica. É a escola técnica que está em Ipauçu. Todo equipamento para a escola técnica veio para Santa Cruz, estava dentro da Escola de Comércio. Tá? Quando um prefeito lá atrás abriu mão da escola técnica para Santa Cruz, e ela foi para Ipauçu o equipamento. E cedeu o prédio para uma entidade particular fazer uma escola particular. Isso é de longa data, essas histórias. Entendeu? Foi interessante, porque nessa matéria do debate, se você vê nas entrelinhas, né, você vê essa declaração, que para mim foi a parte mais importante desse ponto de vista histórico, né? Essa 5 linhas que estão lá. Que algum prefeito do passado abriu mão da Escola Técnica Santa Cruz, ela foi para Ipauçu e cedeu o mesmo prédio que estava com esses equipamentos para uma família montar uma escola particular. Isso aconteceu quando se cedeu lá onde está o APEC hoje, aconteceu quando cedeu o prédio para funcionar a Faculdade de Direito, tá? E nós não vamos deixar acontecer com a ETEC de Santa Cruz. Esse prefeito vai investir, vai se investir politicamente, e vocês sabem muito bem um dos motivos, senhor Leandro Mendonça, no meu relacionamento com o vice-governador, é exatamente a ETEC e a FATEC. Foi por isso que eu fiquei conhecendo o vice-governador, secretário de Desenvolvimento, procurando trazer um prédio novo da ETEC para Santa Cruz. Agora eu pergunto, quem mais saiu de Santa Cruz? Quem mais colocou o seu nome para tentar alguma coisa para Santa Cruz nesse caso? Já estamos na educação, voltando lá na Priscila, ela só mandou aqui rapidinho, só uma coisa que eu não entendi. Então, por que a prefeitura cede transporte para faculdades particulares em outras cidades? É diferente. Faculdade não tem lei disciplinando o transporte, entendeu? O ensino de primeiro e segundo grau é obrigação do Estado, do município e da União. Ponto pacífico. Não. O ensino público é obrigação do Estado, da União e do município. Isso é obrigatório, tá? O transporte escolar particular não é obrigatório e a faculdade também não é obrigatório. Ensino superior não tem obrigação nenhuma. Tanto é que o dinheiro que a prefeitura gasta para transporte de ensino superior, ele não é contabilizado como gasto da educação. Ele é contabilizado como gasto da administração, tá? Então tem que ter uma lei municipal, do qual eu tive a iniciativa e mandei para a Câmara, tá? E que foi aprovado o transporte gratuito dentro das possibilidades do município para o transporte de nível superior, tá? Assim como autoriza o transporte de ensino técnico, tá? Também é autorizado o ensino técnico, tá? Agora, o transporte para primeiro e segundo grau de escola particular não é autorizado por nenhuma lei, tá? Agora, a lei tem que ser seguida nesses casos. Claro. Prefeito, são 12 horas e 10 minutos, tem algumas perguntas aqui, convite até meio-dia, não sei se a sua agenda permite. Para mim não tem problema nenhum. Então vamos lá um pouquinho aqui então. Uma pergunta, acho que é a Maria de Lourdes, eu perdi aqui, mas é um assunto bastante interessante, eu também queria tocar nesse assunto. Quando o senhor divulgou lá atrás a ideia do retorno do pronto-socorro, na Santa Casa, nós conversamos aqui com o Diego se mostrou bastante otimista e muito empolgado com a ideia. No dia seguinte trouxemos o presidente da Santa Casa, da diretoria, o Hélio Piscini, que também se mostrou bastante satisfeito, que seria a salvação da Santa Casa. Mas depois eu conversei com 2 ou 3 médicos, diretores do corpo clínico, e parece que eu não senti esse mesmo entusiasmo de alguns médicos. Como que está esse assunto, doutor? Bom, aí são coisas totalmente distintas, né? Certo? O prefeito, a administração pública, a Secretaria de Saúde, procura o interesse
da população como um todo. Claro. Tá? A Santa Casa, como entidade filantrópica, procura o interesse ou a satisfação da população como um todo. Agora, alguns médicos procuram seus interesses próprios. Diferente. Então, quando você diz alguns médicos estão contra, porque contraria interesse próprio. Eu não falei contra, eu falei não tão entusiasmado que eles me diziam, não é tão simples assim. Não é simples realmente, entendeu? Porque primeiro você tem que ter o quê? A vontade de fazer. Tá? Essa é a decisão que nós tomamos. Segundo, você tem que ter o dinheiro. Nós conseguimos o dinheiro. Aí você tem o quê? A administração da Santa Casa aceitar. Ela aceitou. Negociamos o preço? Negociamos. Aí depois a parte jurídica. Pode fazer ou não pode fazer? Tinha uma dúvida até a segunda-feira passada, se podia ou não. Né? Surgiu uma dúvida, né? Certo? Não, pode fazer. Tá? Aí parte para as outras fases. E agora o quê? A Santa Casa, junto com a Prefeitura, vê as adaptações que tem feito na estrutura física para funcionar o pronto-socorro lá. E a partir daí se passa para a contratação dos médicos. Né? Aí entra a Santa Casa. Ela vai utilizar o corpo clínico da Santa Casa? Não vai ter médico suficiente, vai trazer de fora. Como é na UPA. Na UPA, se tiver um médico de Santa Cruz, no SAMU acho que não tem nenhum de Santa Cruz. Entendeu? São médicos de outra cidade que vêm aqui trabalhar. Tá? Agora, se o corpo clínico da Santa Casa chegar em consenso, formar uma equipe para atender o pronto-socorro municipal, ótimo. Se não formar, a Santa Casa vai ter que trazer médicos de fora, tá? De outras cidades. Assim como é no pronto-socorro que tem na Santa Casa hoje da Unimed, tem médicos que não são de Santa Cruz, não são todos daqui. Né? Agora, simples realmente não é. Quando você fala de mexer com médico, já é complicado, né? E é o médico que está falando, então fica à vontade para falar, né, doutor? O acordo financeiro entre a Prefeitura e Santa Casa já aconteceu? Já tem os valores, já estão definidos? Os custos já foram definidos, nós temos condições de bancar, Santa Casa tem condições de manter, entendeu? Agora tem que ver a estrutura de funcionamento, tá? Que não é assim tão simples, né? Aquilo que eu coloco é o seguinte, né? Quando vai abrir? Nós não podemos dar data para isso aí, entendeu? O que eu digo é o seguinte, são coisas irreversíveis, tá? Nós vamos fazer, vai contratualizar, vai dar andamento para acontecer e vai acontecer, tá? Não vai chegar o próximo prefeito e vou cancelar isso. Não vai cancelar, não. Vai ficar de uma forma amarrada tal que vai funcionar. Vai funcionar. Tá? Esse é o negócio. É como perguntaram uma vez para o Jânio Quadros quando era prefeito de São Paulo. Doutor Jânio, o senhor está começando tanta obra enorme, tanta obra grande, né? O senhor não vai conseguir terminar nenhuma. Pessoal, o importante não é terminar. O importante é começar e obrigar os que me seguem a terminarem. Eu não quero pôr placa. O outro pode pôr a placa, mas eu vou fazer com que eles terminem as obras que eu vou começar, que são necessárias. Porque poucas pessoas começam obras que não terminam no próprio mandato. Porque todo mundo começa a obra que vai pôr a placa. Esse não é o meu objetivo. É amarrar a administração para que se continue fazendo sempre. Esse é o objetivo. Meu objetivo não é ter FATEC agora. Meu objetivo é ter ETEC agora. ETEC que não feche e um novo prédio. Mas amarrar para que no futuro tenha uma FATEC. E não fazer como no passado. Tá? Nós temos que viver o presente e o futuro. E não aqueles que não veem o futuro em nossa cidade. Tá legal. Como a gente aqui abre espaço para todo mundo, tá aqui, chegou a mensagem do Leandro Mendonça. Ele está dizendo, prefeito, que o senhor está equivocado, que quando o prédio foi cedido para a OPEC, ele não era vereador. Eu não tinha ganho eleição ainda. Então tá bom. Então tá aqui, tá feita a mensagem do Leandro. Deixa eu ver aqui, o Gui André, aqui no Facebook, Gui André, no seu nome, mas está dizendo aqui que a Secretaria de Cultura do município poderia ajudar mais a Paixão de Cristo que acontece no bairro da Estação. Na opinião deles, está faltando um pouquinho de incentivo por parte da Secretaria da Cultura. Olha, a Secretaria da Cultura, lá é um evento também particular, religioso e tal. Nada impede a Prefeitura de ajudar. Porém, eles têm que ter o projeto junto à Secretaria da Cultura, junto ao Maurício, e ver o que pode ser feito, né? Tá? O que geralmente a Prefeitura faz nesses casos, entendeu? É o quê? É contratação de sanitário, é contratação de som, é algumas coisas que pode ser feito legalmente, tá?
O que não pode ser feito, nós podemos ajudar muito um evento, se ele for um evento em parceria com o município, tá? Se não tiver parceria, não tem como ajudar, tá? E o evento lá, eu sei que tem ajuda do município, é feito dentro daquilo que eles pedem e daquilo que se pode fazer. Não é questão da secretaria ter ou não ter dinheiro, entendeu? É questão de poder ou não poder. Não é questão de querer ou não querer. É questão de poder fazer. Isso eles têm que ver muito bem, se profissionalizar um pouco mais, tá certo? Ter uma participação maior da Secretaria da Cultura, tá? Para poder ter as parcerias. Tá certo. As pessoas entram, deixam a pergunta e saem, eu não consigo lembrar o nome depois, mas é um assunto que também, como acabou sendo assunto na sessão segunda-feira também, é até um bom momento para o prefeito responder em relação ao cinema. Era um rapaz aqui que está bravo, que teve que ir em Ourinhos para ver um lançamento, o que está acontecendo com o cinema de Santa Cruz, o que o prefeito poderia falar sobre o cinema? Olha, lançamento de filme em Santa Cruz, dificilmente ele vai ver daqui para frente. Tá certo? O cinema de Santa Cruz é uma coisa que não deveria ter sido inaugurado lá atrás, né? Primeira coisa, quando se inaugurou o cinema durante o período eleitoral, né? Deveria ter terminado a obra primeiro, né? Terminado o teatro, inaugurar um cinema mais moderno, mais adequado, tá? Se inaugurou no período eleitoral, você se lembra muito bem disso, né? Certo? E com musiquinha do cinema na rua e tudo mais, para ganhar uma eleição. Infelizmente, foi feita uma coisa que não era apropriada. Tanto é que nós tivemos que trocar o projetor, né? E não sei se você chegou a ver o projetor antigo lá. O projetor que estava lá, funcionando quando nós assumimos, era o mesmo de quando inaugurou o Cine São Pedro, né? Em 1947, né? Então, o projetor que lá estava tinha mais de 60 anos de idade, certo? O projetor tinha mais de 60 anos de idade. Nós conseguimos, ele parou de funcionar no momento, conseguimos tirar esse projetor, e ganhamos um outro em doação, novo, mas também que não é digital. Hoje, a era digital, tá? Agora, quanto custa um equipamento digital? R$250 mil. Mas não é só o custo do equipamento. E o aluguel dos filmes? Você fica amarrado à exibidora, tá? É diferente do nosso hoje, que não é digital, tá? É de fita, né? Tá certo? Então, hoje em dia, você manter um cinema municipal não é como se falava antigamente. Tanto é que cinema municipal são raros. E os cinemas municipal, quando existe, como o de Bauru, ele apresenta apenas filmes especiais. Não é filme lançamento, não é filme comercial, tá certo? Como deveria ser o de Santa Cruz, tá? Se passa bons filmes, mas não lançamento. Mas já houve lançamento aqui em que deu uma grande frequência, 30 pessoas. Tá? O povo não tem o hábito de ir em cinema. Hoje em dia você vai em cinema em shopping, você não vai só para ir ao cinema, a pessoa vai passear. Entre passear numa lanchonete, vai ao cinema, a criança vai não sei onde, é diferente. Tá? Quando você vai em Ourinhos no cinema, você não vai só ao cinema. Tá? É um mini shopping. O nosso é um cinema de rua, que é um conceito que não existe mais hoje em dia, cinema de rua. Tá? Um dia nós vamos ter um cinema digital? Vamos ter um cinema digital, sim, com certeza. Tá? Mas não tão cedo. Esses dias teve uma matéria, até foi motivo até na Câmara, não sei se foi, né? que o equipamento se paga, né? O equipamento se paga, 250 mil quando se paga. Tudo bem, né? Ingresso aqui R$5, tá? R$5. 250 mil equipamento. Vamos ver se paga essa pessoa que falou isso, colocou em rede social. R$1, vamos supor que fica para a prefeitura, por cada exibição. Porque os outros 4 vai ter que ir para a empresa, tá certo? Vai dar 250 mil telespectadores do cinema para pagar o aparelho. 250 mil, a população de Santa Cruz é 46 mil. Tá? Vai quantos anos? Vai 30 anos somente para pagar o preço do equipamento. Então, é claro, não vai se tentar pagar com o uso, mas essa pessoa que postou essas coisas, entendeu? É uma pessoa que não está falando a verdade, ou não sabe matemática, tá? Porque 250 mil telespectadores, né? Aliás, o cinema decaiu muito por causa dos telespectadores, né? Hoje você assiste tudo na televisão e lançamentos e tudo mais, né? Tá certo. O João Zulu, ele mandou no Face aqui até para o André,
Residencial Paraíso. Ele disse que já até foi feita matéria lá, não aconteceu. Tem um bueiro sem grade, até mandou cair um carro lá, e que também está faltando sinalização de pare, o pessoal abusa da velocidade, já vai acontecer uma tragédia. Residencial Paraíso, Rua 3. Isso é bom. Manda esses dados aí à prefeitura, por favor, manda o Celinho para gente, tá? Mandar verificar. Então tá aí, João, o prefeito vai verificar. Já que falamos de velocidade, excesso de velocidade, tem uma polêmica aí também, que é em relação às multas. O senhor teria dado declarações no início da semana que antigamente tinha muito mais multas do que agora. Aí as pessoas contestaram, mas antigamente eram 50 policiais militares multando e hoje são 3 agentes de trânsito. Primeiro, em relação às multas, prefeito, o que dá para falar? Santa Cruz realmente está tendo muita multa, apesar de que, repito, eu até dei esse testemunho aqui, esses dias atrás eu fiquei 10 minutos lá em frente à Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, com 2 agentes e a pessoa que é o Lequinho, não sei qual que é a função dele, acho que ele está coordenando isso no Departamento de Trânsito. Eu fiquei 10 minutos, ele e mais um vereador. Eles não aplicaram nenhuma multa, mas nesses 10 minutos, se eles quisessem, eles poderiam ter aplicado umas 50 multas, que eles falaram, Cláudio, olha aqui para você ver se nós estamos errados ou não. Então, várias pessoas, inclusive pessoas convertendo na frente dos agentes de trânsito, ou seja, as pessoas também não respeitam. Mas o que dá para falar desse assunto, já que o senhor disse que antigamente eram aplicadas muito mais multas do que agora? Então, tem um requerimento da Câmara Municipal da última sessão, tá? Não me lembro o vereador, se eu falar o vereador, eu acho que foi um que eu já falei o nome hoje, mas não sei se é, então vou deixar sem falar, em que está pedindo o relatório dessas multas, né? Tipo de multa, o valor das multas, quanto se arrecadou, tá? E os motivos, né? De 2012 até 2015, tá? Mas como nós temos arquivados desde 2010, tá? Nós fizemos o relatório desde 2010 e todas as multas aplicadas, todas as penalidades aplicadas de quanto foi arrecadado. Tá certo? Com essas penalidades. Que o fato de você ter aplicado uma penalidade não significa que houve a multa. Tá? Você pode ter, vamos supor, tantas mil infrações, mas as multas não foram esse total. Por uma advertência, foi uma coisa assim. Tá certo? Então isso existe. Esse relatório está pronto. Tá? Eu podia ter trazido aqui, até que eu mandei fazer um resumo, né? Mas esqueci de trazer, poderia te apresentar. Mas você pode pedir lá para... O Departamento de Trânsito está pronto já. Ou no meu gabinete, antes de passar a tarde, já entrego. Tá? Então tem todos os motivos eu arrecadado. Tá? E eu posso dizer que em 2010, se arrecadou em multas em Santa Cruz, a Prefeitura, mais de 300 mil reais. E em 2011, mais de 400 mil reais. Certo? Em 2012 caiu um pouco, 2013 caiu mais, 2014 teve um pequeno aumento, se eu não me engano. Em 2015 aumentou o número de multas, mas caiu a arrecadação. Tá? Então são tipos diferentes de multa, muitas não são penalidades que não são infrações, mas não aplica-se a penalidade à multa. Tá? Então em dinheiro sempre se arrecadou mais no passado, em número de multas também sempre mais no passado. Quem multava em 2010, 11 e 12 era a Polícia Militar. Tá? E em 2012 foi contratado um agente de trânsito pela administração anterior, mas ele não foi capacitado a trabalhar, quer dizer, não foi treinado. Em 2013 nós treinamos esse agente para trabalhar. A Polícia Militar rompeu o convênio, passou a não fiscalizar mais, tá? Daí a contratação de mais agentes. Tá? Depois, os 3 agentes hoje estão trabalhando, a Polícia Militar voltou a fiscalizar, e mesmo ela voltando a fiscalizar, não se arrecadou tanto quanto se arrecadava no passado. Tá? Agora, vamos ver o 2016 como é que vai se comportar. Agora, a indústria de multa, eu posso ter tranquilo que isso não existe. Que se existisse, tinha que estar arrecadando 1 milhão. Tá? E não menos do que se arrecadava no passado. Então, o objetivo não é multar. Certo? Se os agentes fossem multar todas as pessoas que passam sem cinto, ou que passam com o telefone celular, e não apenas sinalizar para eles que estão errados, você vê que quantas multas seriam feitas. Tá? Seriam 10 vezes mais, no mínimo. Tá? O número de policial militar que está na rua atuando hoje e os que estavam atuando em 2010, 11, 12 é o mesmo. Tá?
Então, se hoje nós temos 3 agentes, e em 2015 nós tínhamos a Polícia Militar mais um agente, deveria ter muito mais multa em 2015 do que em 2010, que era só a Polícia Militar. Hoje tem a Polícia Militar mais os agentes. E, no entanto, arrecadado em multa hoje é menos do que se arrecadava no passado. Em 2015 tivemos bastante multa, mas mesmo assim foi menor o número do que em 2010 e 2011. E o valor foi menos da metade. Tá? Então, indústria de multa não existe. Tá? E se fosse fazer, se arrecadaria muito dinheiro. Tá? Agora, lembrar que pediram pintar a sinalização de rua, pare, tal, em tal bairro. O dinheiro que se faz, essa sinalização, é o dinheiro das multas. Tá? O dinheiro que se arrecada em multa só pode ser utilizado para sinalização e prevenção. Tá certo? Então não pode ser utilizado em outra coisa. O dinheiro é específico para isso. Tá? Então, esse dinheiro que é gasto. Quando nós assumimos a administração, só para você fazer uma ideia de quanto se arrecadava em multa no passado, como era muito mais do que se arrecada hoje, quando nós assumimos, tinha R$280 mil em caixa do Departamento Municipal de Trânsito sem gastar. Certo? Ou porque não se sinalizava, ou porque se arrecadava muito. Então, estava se arrecadando mais do que se gastava. Hoje é o contrário. Hoje nós estamos arrecadando muito menos do que estamos gastando. Estamos gastando em prevenção muito mais do que está se arrecadando. Então a indústria de multa hoje, se existir, ela está deficitária, porque está dando prejuízo. 3 agentes hoje de trânsito é o número suficiente? Seria necessário mais? Ou com a volta da Polícia Militar está bom? Com a Polícia Militar está bom, porque os agentes fazem trabalho específico, né? Tá? Quando se fez a lei da área azul lá no passado, não foi eu que fiz essa lei, se fosse eu fazer, ia fazer diferente. A lei da área azul que foi feita, criando a área azul, tá? E mediante essa lei é que se determina as vagas que existem na cidade. Essas vagas também não foi eu que determinei, estão na lei lá do passado. Quando se expandiu as vagas para algumas ruas agora recentemente, uns meses atrás, não foi por vontade minha, foi porque a empresa que ganhou a licitação tem direito a essas vagas para explorar, porque foi essa lei antiga, foi da época de outro prefeito. Então, nessa lei, na licitação, no contrato com a empresa, o município assume a obrigação de fiscalizar a efetiva aplicação da lei. Então, se tem uma empresa contratada para a área azul, a prefeitura é obrigada a fiscalizar. Então, se nós não colocarmos agentes fiscalizando e essa empresa ter prejuízo, o responsável vai ser a prefeitura, que não fiscalizou. Porque se não fiscalizar, ninguém põe cartão. Certo? Então, esses rapazes da fiscalização ficam mais específicos nisso aí. Ficam 2 na área azul e 1 fazendo serviço na periferia. Todo dia tem um que sai, pega a moto e vai fazer outro serviço. E 2 ficam aqui. E a Polícia Militar, ela faz de forma aleatória. Onde ela estiver, ela fiscaliza. Ela não sai para fiscalizar tal lugar, ela fica aleatoriamente. Legal. Prefeito, falando um pouquinho aí de política, o senhor está perdendo aí 2 secretários, né, que serão candidatos a vereador, o Domingos, do Esporte, e a dona Wanda, da Assistência Social. Pode perder mais algum secretário? Tem alguma informação? Ou só esses 2 estão... Por enquanto, o candidato é só esses 2. Não tem nenhum secretário para sair, nenhum está descontente. Por enquanto, está em ordem, por enquanto. Causa estranheza do senhor, estamos aí começando o mês de março e até o momento só temos um pré-candidato à Prefeitura de Santa Cruz, que é o senhor. O senhor esperaria já ter mais nomes aí para disputar com o senhor? Olha, de repente o senhor atrapalha com a hipótese de ser candidato único em outubro? Olha, como eu tenho direito à reeleição, né? E sou prefeito, eu não posso ficar falando o mundo, né, que vou decidir no futuro, que a família, que não sei o quê, né? Certo? Tem que ser bem categórico, como eu fui já no passado, categórico, vou ser candidato à reeleição, tenho esse direito. Claro. Certo? Tá? Então foi decidido. Agora, os opositores, né, tem vários, né? Certo? Então, o que eles vão resolver, como é que eles vão atuar, eu não sei. Entendeu? Eu sei que é o seguinte, eu disputei 3 eleições para sair vencedor. As 3 eleições eu disputei contra a máquina, tá? Disputei uma contra o prefeito, estava na reeleição.
um contra a vice, que estava com apoio do prefeito, outra contra a prefeita, que estava na reeleição. Então, eu sei trabalhar em circunstâncias adversas, tá? Coisa que eles nunca disputaram até hoje, sem ter a máquina na mão. Eu não uso a máquina, mas eles sempre disputaram com a máquina na mão. Não sabem, talvez, enfrentar essa dificuldade, tá? De disputar uma eleição na raça, realmente, né? Na raça, sem ter empresa para pedir recurso, sem ter secretários para dar 5 mil por cada um para a campanha, certo? É diferente, você sabe do passado o que ocorreu. Cada secretário, cada diretor doou tanto para a campanha, lógico, de espontânea vontade, todos têm esse direito, né? Lógico, ele apoia, dá o dinheiro, é lógico, né? Normal, né? Fizeram isso no passado, né? Não terão hoje. Então as dificuldades ficam maiores. Você aglutinar um grupo fica mais difícil, né? Então, eu não sei, lógico, que vai ter adversário, vai ter, claro, né? É até bom que tenha, porque você tendo adversário, né? Tem o diálogo, tem as discussões, tá certo? Desde que seja uma campanha de alto nível, né? Não seja essa campanha tipo a oposição que eu tenho hoje na Câmara, é uma campanha, é uma oposição de baixíssimo nível, né? Não é uma oposição de alto nível, né? Então, sendo de alto nível, porque pelas últimas informações que a gente tem tido, dá essa impressão que a oposição hoje está preocupada mais em fazer um grande número de vereadores para o próximo mandato do que mesmo ter um candidato para disputar a eleição com o senhor. Essa é a impressão que eu tenho. Olha, eu diria o seguinte, né? Vamos supor, partido em partido, PSDB, né? O PSDB estava no poder há 12 anos. O PSDB, com o poder, com prefeitura, elegeu 3 vereadores na última eleição. Elegeu 3 vereadores, tá? Uma chapa completa, 3 vereadores, tá? Hoje, com todos aqueles que já perderam, elege no máximo 2. O PSDB não elege mais que 2 vereadores, tá? Com a chapa que eles têm hoje, tá? Porque eles perderam, se você somar Locale, somar Vermelho, somar Ditão, somar o Marco Cantor e somar outros, né? 2.000 votos, que significa 1 vereador, tá? E não substituíram por outros para trazer esses 2.000 votos até o momento. Tá? Dois ex-prefeitos como candidatos a vereadores não recuperariam esses 2.000 votos? Mas não vão ter candidato a prefeito? Porque essa é a impressão que eu tenho hoje, que eles estão mais preocupados em ter uma Câmara forte do que ter. Então não vão ter candidato a prefeito. Por isso que eu falei para o senhor. Agora, o ex-prefeito, né, ter voto é complexo, né? Os ex-prefeitos de Santa Cruz, até hoje, os candidatos a vereador, foram mal votados. Tá certo. Tem uma conversa aí, não sei como que anda isso, de que de repente, eu acho que isso não vai vingar, mas se o senhor se preocupa com isso, o partido que não tenha diretório na cidade não poder disputar a eleição. O senhor já ouviu falar isso? O senhor Eu já ouvi falar, mas isso com certeza não vai valer, né? Certo? Porque aí não vai ter eleição no Brasil, né? Certo? Então vai ficar muito difícil, né? Eu, por exemplo, estou no PSB, né? Certo? E tem um diretório mesmo formado em Santa Cruz, são poucos. Só o PSDB e o PT? Isso é no Brasil inteiro, né? O PR tem. E o PSB, doutor, no seu novo partido, como está se estruturando em Santa Cruz? Terá uma chapa de candidato a vereadores? Não, vai ter uma chapa em coligação, né? Certo? Nós vamos coligar o PSB, está se articulando, né? O PMDB, o PT, PSB, né? PR, né? O DEM tem um grupo forte já, tem uma chapa própria, fica difícil, né? O PTB também tem uma chapa própria, tá? Mas são partidos que teriam condições de coligação, né? Para apoio a prefeito e vice, né? Tá certo? Agora tem o partido da Força Sindical em Santa Cruz, do Paulinho, né? Entendeu? Que é o Solidariedade, né? Entendeu? Interessante, né? O pessoal virou tudo sindicalista agora, né? Rosado, né? Entendeu? Me criticaram tanto por causa de ser do PT, né? E agora se filiaram no partido da Força Sindical do Paulinho da Força, né? Interessante.
Prefeito, para a gente encerrar, ficaram algumas perguntas aqui, depois eu passo para o Celinho lá. A pergunta em relação a pintar rua, buracos, essas coisas, eu passo lá para o Celinho, para o senhor passar para a sua equipe depois. Para a gente terminar, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população de Santa Cruz do Rio Pardo, para as pessoas que não estão vendo ao vivo agora ou para as que vão assistir depois em diversos horários, já que o programa fica depois no nosso jornal online. A mensagem do prefeito Otacílio, o que vai mudar na administração do Dr. Otacílio, se é que vai mudar alguma coisa por esse ano ser um ano eleitoral? Olha, tem algumas restrições. Nós já sabíamos que era eleitoral. Algumas restrições existem, tá certo? Então, são coisas que você queria fazer e com o ano eleitoral não pode, tá? Por exemplo, nós fizemos uma lei municipal, inclusive, para transporte dos idosos, para as festas, para transporte de entidades e muitas coisas mais, né? E fizemos isso em 2013, 14 e 15. Em 2016 não pode fazer esse transporte, porque está na lei federal e está na lei municipal também, né? O duro que tem vereador dizendo que isso aí é permitido sim, que pode, né? Mas ele aprovou a lei municipal lá que proíbe o transporte em ano eleitoral, tá? Então é maldade pura mesmo, né? Tá? Então, algumas coisas são vetadas, são proibidas. Eu gostaria, por exemplo, de transportar para a escola agrícola o pessoal que estuda à noite na escola agrícola, que é o pessoal de ensino técnico, tá? Mas não é o técnico integrado, que equivale ao ensino médio. Ensino médio, técnico integrado, podemos transportar. O pessoal que faz à noite curso de agronegócio, ele não pode ser transportado, porque é ensino técnico puro. Aí não pode ser transportado. Então, tem algumas restrições que você não pode expandir, criar novos serviços e tudo mais. Muitas dessas emendas parlamentares ficarão sem execução esse ano pelo fato de ser ano eleitoral. Muitas obras deixarão de ser realizadas. É por isso que eu digo sempre, né, vou deixar de uma tal forma que serão obrigados a fazer. Tá? Porque muita coisa não vai dar para fazer esse ano pelo fato de ser ano eleitoral. Tá? Então, tem restrições. Tá? Um serviço você pode expandir. Nós tínhamos, por exemplo, uma dúvida se poderíamos criar ou não o pronto-socorro de Santa Casa, por ser ano eleitoral. Tá? Ficou uma dúvida até a semana passada. Né? Apesar de já ter falado sobre isso, né? Ficou a dúvida. Aí que resolveu, não pode. Né? Então, opa, graças a Deus pode. Né? Então vamos continuar a negociação. Tá? Muitas coisas, dúvidas vão surgindo. Tá? Mas o problema do ano eleitoral não é importante. Mas o problema é o ano de crise, né? Tá? Não vem dinheiro de lugar nenhum, tá? As emendas carimbadas virão, mas dentro dessa forma. Do Estado, nada. Recebemos agora, segunda-feira, a mensagem da Secretaria de Estado da Agricultura, dizendo que o projeto Melhor Caminho, né, que seria da graminha, né, certo? Não vai vir dinheiro porque não tem dinheiro, certo? Apesar da festa que fizeram esses dias aí, veio o secretário, veio tudo, né, certo? Não vai ter nada não, tá? Mas a estrada vai acontecer? Vai acontecer porque o compromisso do prefeito é fazer com recursos próprios e a estrada está começando esses dias, tá certo? Então o pessoal pode ficar tranquilo lá. Não vai fazer com dinheiro do governo do estado, vai fazer com dinheiro de vocês, dinheiro da prefeitura. Tá certo. Prefeito, obrigado aí pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. E desculpe aí os internautas aí, tem hora que a gente se exalta, né? Principalmente quando diz aí que é falta de empenho em relação à ETEC, né? Tá certo? Querendo politizar uma questão que é séria, né? Tá certo? Você me desculpe a exaltar, mas tem que explicar e falar a realidade para as pessoas, né? É o meu jeito de ser. Obrigado. Tá certo. Abraço a todos, final do nosso programa, que volta amanhã às 11. E é claro, algumas pessoas, peguei só metade da resposta, não consegui ver a entrevista inteira. À tarde, finalzinho da tarde, a entrevista fica no nosso portal online aí, fica disponibilizada lá inteira na íntegra, a gente não edita nada, tá bom? Obrigado pela audiência, até amanhã. Leia o SCN Notícias, jornalismo inovador e independente, toda semana para você.